Essa vai abrindo a Bíblia aí, ou vai subindo. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia lá em Isaías, profeta Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. Quem for achando aí, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Creio que nesta manhã vai ser um culto poderoso, onde nós vamos participar da ceia do Senhor, que eu creio que vai ser um momento marcante para muitos. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Quantos acharam aí, para mim saber quem achou? Aleluia. A palavra de Deus diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estava sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Dá um glória a Deus aí. Amém. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa nos dar revelação, Pai. Que nessa manhã, Pai, o Senhor possa abrir os nossos olhos, nos dar esse entendimento da tua palavra, Pai. Que nós que estamos aqui não podemos sair daqui da mesma maneira, mas, Pai, que o Senhor nos dá a alegria do Senhor, a paz do Senhor nesta manhã. Que nós possamos nos alegrar na tua presença, Espírito Santo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu trouxe essa palavra porque o profeta Isaías ministrou, profetizou que Jesus viria à terra. Então imagine um profeta ministrar e depois de 700 anos cumprir a profecia de Isaías, que hoje nós conhecemos há 2000 anos atrás que Jesus veio. Isaías profetizou que iria nascer de uma virgem, lá em Isaías 7. Isaías 9 previu que ele seria da Galileia. Isaías 9 ele prediz que nasceria uma criança que não seria apenas rei, mas chamado Deus Poderoso, que é o nome de Jesus. Proclamou que Jesus seria a linhagem de Davi. Um versículo, capítulo 55 de Isaías, um versículo também bastante conhecido. Se você quiser abrir sua Bíblia, lá em Isaías 53, do 5 e o 6, diz assim: afirma, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. E todos nós, como ovelha, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Dá um glória a Deus aí. Você vê que Isaías, ele profetizou sobre Jesus. Muitas das vezes quando no início da minha conversão, eu entendia quem é Jesus de fato. Jesus, ele transforma. Quem é Jesus de fato? É só um homem que morreu lá na cruz, está pendurado na cruz. Eu olhava com Jesus pendurado no madeira. Só tinha esse entendimento antes de me converter, só tinha esse entendimento. Depois que eu me converti, eu comecei a olhar para Jesus com outros olhos. Os olhos que ele é um maravilhoso conselheiro, que ele é um Deus forte, que ele é o Pai da eternidade e que ele é o príncipe da paz. Essas quatro coisas que Isaías profetizou sobre Jesus, ele tinha certeza que ele ia nascer um Deus poderoso. E às vezes você está aqui, às vezes não conhece Jesus, nunca sentiu a presença de Jesus, mas algo que eu vou falar para você nessa manhã hoje, você vai sair daqui aliviado, porque Jesus, ele vai levar todas as suas preocupações, todos os seus problemas, o Senhor já está resolvendo. Às vezes, não que nós não tenhamos problema, nós temos muito problema. Quantos tem problema aqui? Nós temos um monte de problema, mas quando nós entregamos para Jesus, ele resolve. Quando nós entendemos que ele luta por nós, alô, eita, tá saindo? Tá, obrigado. Então, quando nós entregamos, nós sabemos que a vitória é nossa. Então, primeiro ponto aí que eu quero colocar é que Jesus é maravilhoso conselheiro. Jesus veio para ser aquele que nos ensina e aconselha. Ao longo do seu ministério, Jesus deu vários ensinamentos, muito importantes, mostrou o caminho
para uma vida com Deus. Jesus, ele fala que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele é maravilhoso conselheiro. E muitas das vezes, quem não conhece Jesus, sabe que ele é um maravilhoso conselheiro, que ele que nos aconselha. Muitas das pessoas esmagadoras, tem pessoas em nosso meio, pessoas crentes, que procura conselho com ímpio, procura conselho pessoas fora da igreja. Por que elas procuram conselho das pessoas de fora? Porque elas querem ouvir o que ela quer ouvir, não o que a palavra quer falar para ela, não o que Jesus tem preparado para ela. Porque se for aconselhar com pessoa do mundo, meu casamento está em crise, meu casamento, olha, meu marido larga a toalha em cima da cama, meu marido não faz isso, não abaixa a sanita, e aí ela vai falar assim, mas homem é tudo igual, mulher é tudo igual, tem um monte aí. Mas se você for pedir conselho para o Senhor, ele vai falar, mantenha firme, que casamento é isso aí, é duas pessoas completamente diferentes no mesmo teto. Quantos são casados aqui? É difícil, mas não é impossível. No Senhor tudo é possível. Então hoje as pessoas não conhecem que Jesus, ele é maravilhoso conselheiro. Às vezes você está passando por alguma dificuldade na sua vida, às vezes você está passando situações que você vai lá, rapaz, o que está acontecendo comigo? O que é isso? Eu estou indo para a igreja, mas aí você dá ouvido a muitas pessoas, você dá ouvido o que as pessoas estão dizendo, mas não para e ouve o que o Senhor tem preparado para você. É muito fácil ouvir o que a gente quer ouvir, ir lá falar, casamento, separa, porque separar é muito fácil. Você vai lá, mas permanecer é falar, Senhor, eu estou contigo, eu estou te ouvindo, eu quero o seu conselho, porque o Senhor aqui fala que conselheiro é aquele que tem direções sábias e decisivas. Na sua vida você já tomou decisão que deu errado? Você já tomou decisão que não estava planejado, né? Não sei, nós somos imigrantes, a gente tomou uma decisão, eu e a Ju tomamos uma decisão de vir para Portugal debaixo de uma palavra, debaixo do Senhor. Muitos falaram que você vai pedir conselho para Gabriel, vocês é louco. Juliana, 11 anos de hospital, Gabriel com oficina lá, agora que nós estava, vocês é louco. Porque sair da nossa zona de conforto, que já estava tudo bom lá, trabalhando, empregado, ganhando bem, e a vida continua. Mas quando a gente foi perguntar para o Senhor se a gente estava fazendo uma escolha certa, Ele só confirmou. Aí eu falei, Jesus, e agora? Aí acata nós obedecer à vontade de Deus sobre as nossas vidas, né? E Jesus, como maravilhoso conselheiro, ele ensinou com autoridade. Jesus ensinava com autoridade e sabedoria, e surpreendia até os estudiosos da época. Jesus, ele ensinava com autoridade. Jesus, ele dava direção aos oprimidos, ele dava palavra de conforto e orientações aos necessitados, como na conversa com a mulher samaritana. Não sei quantos conhecem essa mulher. Jesus fala, se você me conhecesse, quem está falando contigo, essa água que você veio buscar do poço aí, essa água aí você vai ter sede novamente, mas a água que eu te der, muitas vezes você está vindo aqui, veio buscar uma água no poço, mas você não sabe que quem dá essa água é o Senhor Jesus. Às vezes você veio para a igreja, veio buscar a direção do Senhor, mas não conhece Jesus de fato. Às vezes você entra aqui, sai pior do que entrou. Entra aqui, dá paz por irmão, tudo bem, aqui é maravilhoso. Aí chega lá na sua casa, muda tudo, porque você não conhece que o Senhor, Ele nos dá direção, né?
O Senhor, Ele tem conselho celestial. Jesus conhecia os pensamentos e intenções das pessoas. Ele lhes dava direção com amor e verdade. Sabe como nós devemos aplicar isso? Como Jesus sendo nosso conselheiro? Buscar sabedoria em Cristo. Em momentos de dúvida, precisamos buscar a direção de Jesus, em oração e na leitura da palavra. Quantos têm um momento de oração e de leitura da palavra aí? Deixa eu ver quantos crentes temos aqui no nosso meio. Eita, como o pastor fala, minoria, né? Grande minoria, né? Confiando nos planos do Senhor. Confiando no Senhor. E lá em Jeremias, abre a sua Bíblia lá em Jeremias, olha o que o Senhor fala, que Ele pensa ao nosso respeito. Jeremias 29:11. A palavra de Deus diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Sabe que os pensamentos do Senhor para a sua vida é pensamento de bem, não de mal. Se você confiar no plano dele, se você entregar o controle, muitas das vezes a gente está com o controle na mão. Eu faço do meu jeito, é assim, não vai mudar, se der errado, eu vou tentar de novo. Não, tem que confiar nos planos do Senhor. E confiando nos planos do Senhor, nada vai dar errado na sua vida, irmão. Muitas das vezes eu duvidava se ia dar certo de vir para Portugal ou não. Não sei se quantos... porque eu fantasiei uma coisa, lá no Brasil nós fantasia. Nossa, lá nós via no YouTube como gastar 10... O que você compra com 10 euros no mercado? Eu falei, Jesus compra tudo isso? Meu Deus. Não sei quantos já viram esse vídeo aí, corta isso aí. Falei, nossa, vou comprar, vou desbravar o mundo lá em Portugal, vou ganhar bem. Aí chega aqui, é totalmente diferente. O ordenado é mínimo e a vida é dura, mas se nós confiar no plano do Senhor, vai dar certo, né? Se nós confiarmos no plano, nos pensamentos que Ele tem a vosso respeito, nós vamos ter paz no nosso coração. Outra coisa, obediência aos seus conselhos. Assim como os discípulos seguiram com o ensinamento de Jesus, somos chamados a obedecer e aplicar conselhos em nossas vidas. Você vê que tem um momento lá que Jesus, ele pega mais puxado ali nos discípulos, e os irmãos vai tudo embora, aí fica só os 12, firme ali. E Jesus fala, vocês não vão não? Porque conselho do Senhor, a gente ouve, é isso aqui, é ficar do lado do Senhor. Não importa o que vier. Tem tempestade? Vai ter, mas eu estou junto com o Senhor. Tem momento que Ele vai pedir para sair do barco, confiar nele. E aí, obediência. Jesus chamou Pedro para sair do barco. O que você faria nessa hora? Confiaria no Senhor? Sai da sua zona de conforto. Tem muita gente que está na zona de conforto, está ali, está com o seu salário em dia, mas o Senhor está falando, eu quero muito mais que isso, muito mais do que o salário, muito mais do que uma vida de obediência e conselho do Senhor. Às vezes na nossa vida nós temos que entender que o Senhor, Ele é maravilhoso e conselheiro nas nossas vidas. Se nós ouvir Ele, o conselho que Ele tem para nós, às vezes tem pessoas que ficam batendo cabeça, à toa, porque não pede direção do Senhor. Às vezes você fica ali, batalhando, no seu interior, na sua mente, a alma ali, porque não ouve a voz do Senhor, não tem um momento de devocional com o Senhor, às vezes ali no seu carro, às vezes ali no seu trabalho, às vezes ali... Eu costumo dizer lá que o momento que eu tinha mais intimidade com o Senhor aqui é dentro do carro indo trabalhar. Agora não está tendo mais porque eu estou morando perto agora não estou tendo mais. Mas os momentos de devocional com o Senhor, que nós possamos aplicar isso na nossa vida, obedecer ao Senhor, confiar nos planos dEle, buscar sabedoria em Cristo Jesus. Outra coisa que o profeta Isaías fala, que Jesus iria, e Ele viria como Deus forte. Jesus é Deus, Ele tem todo o poder e toda a autoridade de Deus, e Deus decidiu dar seu único filho.
né, por amor. Sabe que se você está aqui hoje é por causa de Jesus, porque Ele decidiu obedecer ao Senhor e morrer lá naquela cruz. Sabe que nós vamos ceiar hoje, e no momento da ceia, fala que Jesus, Ele quer ter um momento com nós, né? Você vê a passagem de Emaús, vou falar hoje, Pedro, de Emaús, Pedro fica brincando, né? De Emaús, que os discípulos andavam com Jesus, caminharam com Jesus, viu Jesus morrer na cruz, foi enterrar, foi sepultar, mas eles não viram a ressurreição. E eles a caminho de Emaús chegaram lá, caminhando, Jesus aparece com ele, mas só no momento de partir o pão que ele abriu os olhos. E ontem eu estava orando ao Senhor, e Jesus, com a sua graça, tem muitos aqui que hoje ao tomar a ceia, vai abrir os olhos, porque estava andando direção que o Senhor não mandou tomar. O Senhor mandou você ficar, e você está indo, e Jesus está indo ao seu encontro, está falando contigo, e você está indo para o caminho de Emaús, caminho que não deveria estar indo, porque Deus, Jesus, Ele pagou um preço por mim e por você, e esse preço para nós não temos como pagar. Como podemos pagar? Anunciando que Ele é um Deus forte, que Ele é um Deus poderoso sobre as nossas vidas. Então, que nós vamos ceiar hoje, nós possamos, ao ceiar, nós possamos abrir os nossos olhos, e como Jesus usou esse poder com autoridade sobre a criação, né? Lá em Marcos, quiser abrir sua Bíblia lá em Marcos 39, diz assim a palavra de Deus: Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Você vê que Jesus, Ele tem autoridade sobre a criação, até sobre o mar. Às vezes você olha essa passagem que os discípulos estavam tudo no barco com Jesus, mas Jesus estava dormindo, e os discípulos desesperados: o que nós vamos fazer? E Jesus repreendeu, calmou. Muitas das vezes assim, Jesus, Ele tem toda a autoridade. Às vezes na fase ruim, na minha pior fase, Jesus, Ele está lá, só precisa confiar nele. Vitória sobre as trevas, com autoridade Ele libertou os oprimidos, expulsou o espírito imundo. O poder sobre a morte. Você vê que seu amigo Lázaro morreu, não pôde estar lá, depois de 4 dias que Jesus apareceu. E muitos, já foi, né, 4 dias, e todo mundo conhece a história, que Jesus só chama ele pelo nome: Lázaro, sai para fora. Muitas das vezes o Senhor falando hoje, às vezes você entrou aqui, está morto espiritualmente, e o Senhor está falando assim, vem à vida, vem para a vida, Gabriel, venha, sai, o que eu tenho para você, os planos, os pensamentos que eu tenho para você é muito maiores que os seus. Eu tenho muitos sonhos, muito pensamento, mas é muito melhor viver os planos do Senhor, não é? Viver os planos de Deus é muito bom, né? Porque os nossos planos, às vezes, nós fazemos plano que, meu Deus, só Jesus na causa, depois nós faz os planos, e depois nós vai dar errado. Jesus, socorre nós aqui, né? Poder sobre a morte Jesus teve, confiar, e agora algumas práticas e aplicações que nós devemos aplicar na nossa vida, como que Jesus é um Deus forte, confiar no poder de Cristo, em momento de fraqueza, né, temos o refúgio que é o Senhor. Rejeitar a autossuficiência. Tem gente que se sente, assim como o rei Acas errou ao buscar segurança em aliança humana, somos chamados para depender completamente do poder de Deus. Acreditar na vitória em Cristo. Lá em Romanos 8:37 diz que em Cristo somos mais que vencedores. Se você está aqui, confia em Cristo, crê em Cristo, irmão, somos mais que vencedores. Fala para o seu irmão aí, você é mais que vencedor, irmão. Se você ama seu irmão aí que está do seu lado, você tem que falar mais alto para ele ouvir. Você é mais que vencedor. Aleluia.
Aí se você ama seu irmão, aí fala assim, eu vou pagar um almoço para você. Tá vendo como esse amor acabou? Eita Jesus, eita Jesus. Terceira coisa aqui que Isaías fala a respeito de Jesus, que ele é Pai da eternidade. Jesus, ele é eterno. Não tem princípio nem fim. Quando morreu, a morte não conseguiu parar. Você vê que nem a morte parou Jesus, porque ele é mais forte. Jesus ressuscitou e vive para sempre. Quantos creem que Jesus vive para sempre aqui? Assim como Jesus é eterno, ele dá a vida eterna a todos que crerem nele e ama ele com todo o nosso coração. Aqui fala que Jesus, ele aplicou como fonte da vida eterna. Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que todas essas coisas, lemos que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Isso reforça o seu papel como criador e sustentador do universo. Você vê que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Todas as coisas foram feitas por causa de Jesus. Se você está aqui, às vezes o pastor brinca que ele não foi planejado, eu também não fui planejado, mas pelos meus pais, mas pelo Senhor eu fui planejado. Às vezes nós estamos aqui, ele tem todas as coisas, ele é o sustentor da eternidade. Em Hebreu vamos ler que vemos que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quantos creem que Jesus tem poder aqui? Dá um glória a Deus aí. Para saber se eu tenho irmão crente aqui, dando um glória a Deus, um aleluia. Segurança e algumas coisas que nós temos que entender, que o Pai da eternidade, como Jesus, ele nos dá segurança em meio às incertezas. Sabe que Jesus é o Pai da eternidade e nos traz paz, pois ele conhece detalhe ao nosso futuro. Confiar nas promessas. Quantos tem promessa do Senhor aqui? Você está cumprindo as promessas do Senhor sobre a sua vida? Jesus, ele é o Pai da eternidade. Ele está falando que se você confiar nas promessas dele, você tem a vida eterna. A certeza de que ele nos oferece a vida eterna nos motiva a perseverar na fé e esperança na redenção completa. Como o Pai da eternidade, Jesus nos lembra que sua obra redentora é completa e perfeita e que permanece conosco para sempre. Dá um glória a Deus, um aleluia. E aqui revela que o Pai da eternidade revela que Jesus, o caráter de Jesus, como aquele que governa com autoridade sobre as nossas vidas, o autor e consumador da nossa fé. E o quarto e último, para a gente poder orar também, é o príncipe da paz. Jesus veio para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Quando pecamos, tornamos inimigos de Deus, separados nele, mas através do seu sacrifício na cruz, Jesus nos oferece perdão e reconciliação com Deus. Sabia que quando eu entrei, primeiro culto que eu fui, que muitos conhecem a história, que eu fui para a igreja de Curioso, mas Curioso não, que minha mulher estava fazendo na igreja, e a primeira palavra que eu lembro até hoje foi sobre o fruto do Espírito Santo, e o pastor estava falando sobre paz, e quando eu entendi que Cristo é o príncipe da paz, eu entrei confuso, eu entrei sem paz no coração, eu entrei lá e eu falei assim, eu saí de lá mais leve, e eu não sabia o que era. Jesus já estava me trazendo a paz, me trazendo a alegria, me trazendo o amor, porque o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso está dentro de você, porque é o fruto do Espírito. Eu tenho mais amor para as pessoas, eu tenho mais... Não, você tem tudo aí, que é o fruto do Espírito Santo, E quando nós entendemos que Jesus, ele é o príncipe da paz, ele nos reconciliou com Deus, Nós estávamos
distante do Senhor. E Jesus veio para quebrar isso, reconciliar a nossa vida com Deus. A fonte de paz interior. Jesus oferece uma paz que ultrapassa todo o entendimento humano, mesmo em meio à tribulação. E lá em Filipenses, abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4, versículo de número 7. A palavra de Deus diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aquele que guardará o nosso coração, a nossa mente, tem que estar revestida no Senhor. Em Efésios 6 fala das armaduras do Senhor. Nós saímos todo dia, falar assim: Senhor, me reveste com as tuas armaduras, que nenhum mal, que nada que eu venha pisar, o Senhor possa tirar toda a pedra de tropeço, nenhuma seta inflamar, se o Senhor, porque a couraça do Senhor está sobre a minha vida. Então que nós venhamos entender que a fonte de paz interior é só Jesus Cristo. Estabelecer a paz do universo. Isaías 2:4 diz assim: Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão suas espadas arado e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar a outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Dá um glória a Deus aí. É Jesus, irmão. E como príncipe da paz na nossa vida, devemos ter paz com Deus. Temos acesso hoje ao Pai. Paz interior, quando enfrentamos desafios, preocupações, procura confiar no Senhor, nas palavras de Jesus. Ele nos deixou a paz, e a paz é dele, não é a paz que o mundo dá. Nós viemos numa palavra sobre propósito, e às vezes faz muita confusão que o pastor colocou, que é a paz do diabo ou a paz de Deus. Existe a paz do diabo, mas existe a paz de Deus, que é a paz de Jesus, a paz com o próximo. Olha para o seu próximo aí, você tem paz com ele aí? Se for casado, não olha não, para ver se não, para não dar conflito aí, mas que nós venhamos ser marcados. Isaías profetizou que Jesus seria um maravilhoso conselheiro. Ele foi um Deus forte. Jesus foi. Deus foi o Pai da eternidade. Ele foi o príncipe da paz. Ele foi. Então que nós possamos conhecer a Jesus, saber, querer experimentar dele nesta manhã. Eu gostaria que você se colocasse de pé aí. Gostaria que nós cantássemos essa canção de novo. Eu não vou cantar, pode ficar sossegado. A Ana já olhou para mim. Não vou cantar, Ana, pode ficar tranquila. Mas eu gostaria que convidar você a colocar a mão ao seu coração aí, fechar os seus olhos. Gostaria que você se desconectasse da pessoa, do marido que está do seu lado, do seu amigo. Eu queria que você se conectasse com o Senhor nesta manhã. Fechasse seus olhos, colocasse a mão ao seu coração. Pai, fala com cada um nesta manhã, Senhor. Pai, através dessa canção, iremos entoar louvor, cânticos de adoração a Ti, Jesus. Por isso, Pai, alivia, Pai, toda dor, tira toda dor, toda dúvida, Pai, cai por terra em nome de Jesus. Que nesta manhã nós possamos conhecer de fato quem é o Senhor Jesus, conhecer que Ele é maravilhoso conselheiro, Pai, conhecer que o Senhor é um Deus forte, conhecer que o Senhor é o Pai da eternidade, que o Senhor é o príncipe da paz, Jesus. Não há outro nome maior que o Teu nome, Jesus. Não há outro lugar onde nós devemos estar, a não ser na Tua presença, Jesus. Por isso, Jesus, fala conosco, Pai. Nós queremos buscar da Tua presença nesta manhã.
cada coração quebrantado, cada coração contrito na tua presença, Senhor.